vós, Senhor. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Hoje nós celebramos com toda a igreja a liturgia do segundo domingo da Páscoa. Nós estamos encerrando a oitava da Páscoa e celebrando o segundo domingo que, desde o ano 2000, é o domingo da misericórdia, instituído pelo Papa São João Paulo II. Na igreja primitiva, o segundo domingo da Páscoa correspondia àquele domingo em que os batizados da Páscoa vinham com as roupas brancas para celebrarem uma semana da caminhada cristã, do nascimento, depois do batismo, para uma vida nova. O evangelho que nós escutamos hoje é este evangelho tão conhecido da dificuldade de fé de Tomé sem que ele pudesse ver e tocar. Sem a gente entrar propriamente no assunto, é preciso que nós acolhamos este evangelho dentro desse contexto que nós estamos vivendo e percebamos algumas coincidências e nos iluminemos com essa palavra. O evangelho disse que naquele primeiro domingo da Páscoa e no segundo domingo da Páscoa, os discípulos do Senhor se encontravam reunidos em casa de portas trancadas. Você já está percebendo o paralelo que nós estamos fazendo. Estavam em casa, não estavam na rua, não estavam perambulando, estavam em casa. E o que faziam em casa? Certamente conversavam, partilhavam algumas preocupações, estavam com medo do que estava acontecendo lá fora, tinham matado Jesus, conversavam sobre a morte e, para se protegerem, ficavam em casa. Mas tinha um que tinha uma dificuldade de ficar em casa. Ninguém segurava ele em casa. Era o Tomé. Em todas as casas existe um Tomé hoje. Difícil de mantê-lo em casa. É o evangelho de hoje, que está nos mostrando a situação daquele tempo e está iluminando o que nós estamos vivendo hoje. É interessante que diz que na casa, enquanto eles estavam reunidos e rezavam, eles não ficaram privados da graça. Isto também é uma mensagem bonita para nós. Em casa, nesse tempo que nos obriga a ficar reservados, nós não somos privados da graça de Deus. Diz o evangelho que eles estavam de portas fechadas quando Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. A saudação própria do povo judeu, Shalom, transmitindo a paz, comunicando-lhes a alegria do ressuscitado, a alegria da ressurreição para os discípulos. Depois, soprando sobre eles, comunicando-lhes o Espírito Santo. Aqui nós lembramos o livro do Gênesis, pois no livro do Gênesis se diz que quando o Senhor Deus criou o ser humano, Ele soprou nas suas narinas o sopro da vida e o ser humano tornou-se um ser vivente. Depois da ressurreição, o Senhor repete este gesto, sopra sobre os discípulos, como que recriando a humanidade, transmitindo a nova vida. E transmite a nova vida com o sopro do Espírito e os capacita para celebrarem no mundo o perdão, que é atributo de Deus
que nos é concedido celebrar. Recebei o Espírito Santo. A quem vós perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem vós não os perdoardes, eles serão retidos. Diz o Evangelho que aquele Tomé, ausente, que estava fora de casa, que não respeitou a quarentena, quando ele voltou, ele foi cobrado pelo grupo. O grupo foi falar com ele. Ele comunicou uma grande novidade. Nós vimos o Senhor. Mas Tomé, representa aqueles que a gente diz para não sair de casa que está perigoso, para ficar em casa que a gente vai vencer unido. Tomé representa aqueles que não acreditam, que não está nem aí, continua saindo. Quando voltou, os outros disseram: não, Tomé, vamos conversar, vamos falar de nós. E ele não quer saber de conversa. É assim em muitas casas. Tem sempre um que não quer saber de conversa. Nós vimos o Senhor, não acredito não. Isto gera um clima muito estranho na comunidade. Quando um não quer ouvir, quando não quer obedecer e se recusa a acreditar, dizendo que é invenção. Como hoje tanta gente diz que esta doença é uma invenção. Também na época de Jesus, quando os discípulos disseram para Tomé que Jesus estava vivo, ele imaginou que isto só podia ser uma invenção. Não acredito não. Se não chegar em mim, eu não acredito. 8 dias depois, no mesmo lugar. Qual é o lugar? A casa. Estavam reunidos de novo os discípulos, quando Jesus apareceu outra vez e, pondo-se no meio deles, fez a mesma saudação: a paz esteja convosco, alegrando a todos, inclusive a Tomé, que dessa vez finalmente estava em casa. E Jesus logo se dirigiu a Tomé e foi logo fazendo aquilo que ele exigia para que acreditasse. Mostrou-lhes as marcas da paixão nas suas mãos e permitiu que ele tocasse no seu lado. Minha gente, Tomé representa todas as pessoas que só acreditam em Deus, que só acreditam no Senhor quando tocam no sofrimento. Quando tocam no sofrimento, seja no hospital, seja quando tem um doente em casa, quando está tocando nas feridas, aí então se lembra de dizer: meu Senhor e meu Deus. Pois bem, disse o Evangelho que após esta profissão de fé de Tomé, que confessou Jesus como Senhor e Deus, o Senhor nos trouxe a última mensagem que fica para nós do Evangelho de hoje. Tomé acreditou porque viu. O Senhor disse: bem-aventurados os que crerem, mesmo sem terem visto. É o que aparece no final da segunda leitura da missa de hoje. Diz assim, a segunda leitura da carta de São Pedro, se diz: sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, isto é, a vossa salvação. O que fica para nós do Evangelho de hoje? 3 lições. A primeira lição: o Senhor está conosco nesta quarentena. O Senhor está conosco em casa. Ele está no meio de nós. É o que nós respondemos na oração. Os discípulos estavam em casa quando o Senhor aparece e se mostra vivo, ressuscitado no meio deles. Ele está no meio de nós. Segunda lição: cheios do Espírito Santo, devemos viver na alegria
de comunicar aos outros, o amor, a reconciliação e a paz. E a terceira lição é crendo no Senhor, mesmo sem o termos visto, que nele nós teremos a vida. Que esta celebração favoreça e aumente em nós a fé no Senhor, que nós nunca vimos, a não ser nos sacramentos, sinais privilegiados da sua presença, como a Eucaristia, como a comunidade reunida, que é um sacramental, nos faz perceber a presença do ressuscitado. Que esta presença seja sentida e acolhida na casa de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.